Oiê, preciosos e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Ainda bem que estamos online, né? Se fosse offline, todo mundo ia ganhar um apertãozão de bochecha. Gosto. Vocês estão bem? Tá tudo bem por aí? E como é que tá o clima? Aqui é calor. Choveu. Amo chuva, amo vento, amo outono. Ai, que saudade do outono. Ele foi tão curtinho. Dá a impressão que a gente só tem 2 estações agora, né? Inverno e verão. E parecia que o inverno não ia embora. É como se ele tivesse cumprido o período do outono e da primavera, né? Mas eu gosto de inverno, eu gosto muito de inverno. Verão não. Verão maltrata a gente, verão maltrata as plantinhas. Hoje em dia, né, gente? Tá assim. Hoje em dia não dá pra gostar do verão, não. Fora que se você não usar um protetor solar fator 300, coisas podem acontecer na sua pele, né? Eu tô aqui pensando se o barulho do ventilador tá aparecendo no áudio. O ventilador é pequeno, mas é barulhento, ele é potente. Vou virar ele pra Lupita. Pronto. Antes de eu falar sobre o tema, nossa, esse celular também é assombrado, né? Antes de eu falar sobre o tema, vou falar mais um pouquinho tá bom, da ilusão da bailarina giratória. Eu gosto de tudo muito bem explicadinho, né? E a intenção aqui não é que vocês se sintam maus de maneira nenhuma, desconfortáveis de maneira nenhuma, tá? Tudo aqui é feito realmente com amor, de verdade verdadeira, tá bom? Não quero que vocês se depreciem e se sintam desconfortáveis de alguma forma só porque a bailarina não muda de direção, tá bom? A imagem da bailarina é uma figurinha, né? Um GIF. Ela é feita para girar no sentido anti-horário. É anti-horário? É. Não. Sentido horário. Eu não sei que sentido. Eu não sei que sentido que ela foi feita, mas ela foi feita girando para um lado só, né? Eu não sei qual que é, porque para mim ela gira dos 2 lados. Então, se os hemisférios ainda não estiverem treinados, ela vai continuar girando no sentido que ela foi feita para girar, tá bem? Isso não significa menos capacidade, menos inteligência, menos nada, tá? Só significa que não tá treinado, porque isso é uma novidade, né? Nunca
surgiu nada para esse tipo de treinamento, não é verdade? Então, vocês não têm obrigação de conseguir algum resultado de cara, tá? E também ninguém tá disputando aqui com ninguém, não é verdade? É muito importante esse exercício, porque como eu já disse em outros vídeos, ano que vem nós vamos manter o autoconhecimento, mas iremos além dele. As duas coisas vão estar simultâneas, né? O além e o autoconhecimento. O além corresponde a partir do autoconhecimento. Não importa de que tanto você já se autoconheceu. Eu acredito que a partir do momento que vocês conhecerem o que há além do autoconhecimento, vocês vão se empenhar mais no autoconhecimento. Dá para fazer as duas coisas simultaneamente, assim como dá para ativar os dois hemisférios do cérebro. A intenção do exercício é não apenas perceber como nós, que realmente somos a essência, ela tem domínio sobre o corpo, não é o corpo que tem domínio sobre nós. E a partir do momento que a mente entra nessa brincadeira, porque é só uma brincadeira, tá, gente? Esse exercício. Quando a mente entra nessa brincadeira, é que a coisa acontece. Eu esperava que vocês percebessem isso. Porque os outros órgãos, a gente não pode, não consegue manipular da mesma forma que o cérebro, né? Por exemplo, o coração, se a gente entrar num estado de relaxamento, ele vai bater dentro do normal que ele bate. O pulmão, a gente aprende os exercícios de respiração e se limita a isso. Ele vai funcionar num ritmo, né? Porque quanto mais a pessoa exercita, acaba virando hábito, né? Há pessoas que não sabem respirar ainda, né? Tem gente que respira pela boca. Não pode. Não pode, porque existe um bom motivo para puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca, né? É como se fôssemos plantinhas. Então, a partir do momento que eu percebo que eu consigo ativar ambos os hemisférios do cérebro, algo no inconsciente também muda. É necessário que em tudo o que é dito aqui no canal alcance o inconsciente de uma forma especial através do consciente, quer dizer, é preciso alcançar o consciente. É por isso que a Shimada fica esmiuçando tantos assuntos. Para ter certeza que vocês estão alcançando consciência do que é dito. Porque a consciência, ela pode alcançar o inconsciente. O nosso alvo é o inconsciente. A nossa melhor parte está presa no inconsciente. Não é que nem o Raul disse, que o nosso cérebro só funciona 20%. Não. É que boa parte da mente está aprisionada no inconsciente. Nós vamos
resgatar a parte de nós que está presa e libertá-la. O autoconhecimento faz isso. A intervenção da espiritualidade faz isso. A espiritualidade tem que intervir, afinal de contas, nós somos seres espirituais, né? Nós não somos apenas osso, carne e pescoço. Aliás, esse é o nosso veículo, o nosso animalzinho bípede querido, né? Então, quando a pessoa consegue movimentar conforme a sua vontade a bailarina, significa que ela está conseguindo ativar os dois hemisférios e, portanto, ela pode fazer com que os dois hemisférios funcionem de modo sincrônico, em harmonia. A não sincronicidade dos dois hemisférios é que causam muitos conflitos mentais, tá? De cunho psicológico. Porque temos lá no inconsciente uma atuação do superego apontando o dedo pra gente o tempo todo, nos julgando e reprimindo muito de nós que deveria continuar subindo para a superfície para ser resolvido e não se tornar um assunto inacabado, né? E ainda tem essa. Agora, se você não conseguiu fazer esses movimentos, isso comprova o que eu disse naquele vídeo. Nós estamos condicionados a nos comportar de acordo com o hemisfério correspondente ao nosso sexo, ao nosso gênero. Estamos tão condicionados que não conseguimos fazer essa ativação. Como é que os homens vão ativar o lado direito se no inconsciente dele é dito que o lado direito é feminino? Entenderam? Nós vamos desconstruir e desaprender esse conceito. Porque não é lado masculino e lado feminino. Se for, todo mundo, homem e mulher, possui masculino e feminino. E se não tiver no cérebro, terá na energia, né? Quando trouxeram para o Ocidente o conceito de Yin e Yang, colocaram a mesma classificação dada ao hemisfério esquerdo e direito. A energia Yang é masculina, a energia Yin é feminina. E, incrivelmente, a energia Yang e Yin, elas têm características semelhantes ao hemisfério esquerdo e direito. Pode ser que essas energias atuem cada uma em um hemisfério? Pode. Afinal de contas, é dentro do cérebro que está o quê? A mente. A energia, ela funciona através da mente. Só que não se consegue a eficiência, o resultado, se for classificado como masculino e feminino, porque não é. É tipo assim, quer ver? Papai não tem gênero. Papai não é homem e não é mulher. A sabedoria não tem gênero. Acho que foi na filosofia grega.
ela passou a ter o nome de Sofia. Sofia significa sabedoria, né? Como se ela fosse uma mulher. Os seres dos planos espirituais mais elevados, eles não têm gênero, não. Os seres que estão acima do plano físico, eles não têm gênero. Por exemplo, anjos não têm gênero. Eles não são homem nem mulher. Por quê? É porque é tudo energia. Energia pura e concentrada, viva. Olha só. Aí, nossa, o cabelo da Shimada tá uma maravilha, hein? Aí, essa mania que o ser humano tem, que precisa desconstruir também, de que tudo tem que ter um rótulo, uma classificação, uma nomeação, uma classe de valor. Não, tem não. Não tem. Imagina, uma vez eu fui fazer um tipo de experiência. Eu estava argumentando comigo mesma, né? Eu comecei a... Eu escolhi 10 palavras no dicionário e coloquei o significado de todas elas. E associei os significados a em que tipo de frase seria possível o uso dos significados. Vai abrir uns leques, sabe? Aí eu fiz uma lista de adjetivos. A mesma coisa. Isso porque tem adjetivos que significam outros. Quer dizer, numa lista de adjetivos, um adjetivo é significado do outro. Quer dizer, a comunicação já está complicada. Aí fica nessa mania de ficar dando nome a tudo. Eu falo aqui a Shimada porque eu não gosto de falar eu. Eu não sei. Eu tenho momentos específicos onde eu uso a primeira pessoa eu. Eu sou aquele tipo de pessoa, eu sou. Eu sou aquele tipo de pessoa que tem plena consciência do uso do eu sou, né? Então eu não uso a primeira pessoa assim, aleatoriamente, não. Eu fico usando Shimada. Principalmente porque eu tenho consciência que eu não sou a Shimada, esse corpo. O corpo chama Shimada. Então, nessa mania de ficar classificando tudo, tem algo que não pode ser esquecido jamais, tá, gente? A função primária do inconsciente era armazenar memória. Isso mudou. Isso mudou quando o superego começou a trabalhar para que coisas fossem reprimidas. O inconsciente continua sendo um armazém, mas não apenas de memórias. Então, quando você ouve na filosofia oriental que é preciso ter cuidado com o que se fala, com as atitudes, com o que se vibra, é exatamente por causa disso. Sabe aquele ditado, o hábito faz o monge? Não se está falando da roupa do monge. A roupa do monge chama hábito, né? Sim, se chama hábito. E o ditado não está falando da roupa do monge. Não é a roupa do monge que faz o monge. É o hábito. A constância da prática.
Quando você é constante numa prática que te beneficia, que te mantém consciente, de repente você está no automático. Você deixa de estar condicionado a uma ideia, a um conceito. É assim que você se liberta, né? Então, por exemplo, quando eu estou conversando com as pessoas, embora eu faça isso aqui com a Adriana, né, Adriana? Porque a Adriana, vocês não sabem quem é a Adriana, mas ela tá lá nos comentários, né? Habitualmente, quando eu converso com as pessoas, eu não as chamo pelo nome. Eu não menciono o nome delas enquanto eu falo com elas. Não. Faz parte de um treinamento amplo. Eu não tenho o hábito de ficar nomeando coisas e pessoas. Isso cria algo no inconsciente, sabe? Nomear coisas e não nomear. Faz e desfaz. Essa mania de classificar as coisas leva ao hábito, sabe do quê? De julgar. Sim. Porque o julgamento é o quê? Atribuir valor. Quando você classifica algo, você classifica de acordo com aquilo que você considera ser valioso ou não, depreciativo ou não. Isso tudo só no exercíciozinho dos hemisférios. Ai, Gimada, mas não rodou minha bailarina pro outro lado. Isso é legal. É a prova do que eu disse. Estamos condicionados a ter um comportamento correspondente ao gênero dado a um dos lados, né? Então, eu sou menina. Eu só posso me comportar como o lado direito do meu cérebro se comporta, porque eu sou menina, o lado direito também é. Eu não posso fazer nada que o lado esquerdo faz, porque é coisa de menino. Para com isso, tá? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É só lado direito e esquerdo. E se alguém for militante e falar, eu não quero saber do lado direito, porque eu sou de esquerda, eu não quero saber do lado esquerdo porque eu sou de direita, você tem um longo caminho a seguir, tá? Vai ficar mais difícil para você desconstruir, porque quando a pessoa chega nesse ponto, ela é fanática. Tá pensando que fanatismo só tem em religião? Não. Tem não. Para disso, gente. Faz isso com vocês, não. Isso tudo faz parte do condicionamento, tá? Há um poder oculto que quer todo mundo assim, exatamente como está. E nós vamos reagir a isso, não vamos? Por quê? Porque nascemos livres. Nós viemos para este plano viver. E nós não estamos vivendo, né? O tema de hoje, Shimada, você vai ficar enchendo linguiça e não vai falar o tema de hoje?
Vou. Ai, tá calor, né? E aí? Como foi a ceia de Natal com aquele parente que você, vez ou outra, torce o seu narizinho? Você fez as pazes com aquele seu parente? Com aquele seu cunhado que você sempre diz assim: se cunhado fosse uma coisa boa, não chamava cunhado. Você fez as pazes com aquele primo que não te devolveu o dinheiro que você emprestou? Você fez as pazes com aquela tia que te deu uma bronca lá décadas atrás na tua infância? Esse é o tema de hoje. Fazer as pazes. Ai, eu nem vou ouvir esse vídeo, Shimada, porque eu tenho muita mágoa. Você não sabe o que a pessoa me fez. Eu imagino, tá? O meu consciente, ele é realmente usado como uma área de armazenagem. Meu arquivo mental está... Nossa, mas que meleca esse... É tipo assim, né? Cada um curte o que é da própria época, assim, né? Então, até esqueci o que eu tava falando, porque essas crianças ficam mexendo nas minhas coisas, gente, desculpa. Fica assim, né? Esse acende e apaga, acende e apaga. Sabe as crianças que ficam no interruptor? Sabe as crianças que ficam no interruptor da lâmpada? Acende e apaga, acende e apaga. É. Ai, ai. Ai, eu esqueci. Esqueci, cadê? Eu tô cortando o tema, porque eu ia falar uma coisa pra vocês, esqueci. É uma coisa muito importante pra mim, acende. Eu sempre quis fazer um caderno de oração, né? Ao longo dos anos eu conheci muitas pessoas e aí o que acontece? Elas sempre me pedem, me coloca nas suas orações. E são tantas pessoas que eu conheci ao longo dos anos que a gente acaba esquecendo de um ou outro durante a oração, né? Aí eu li um comentário de um querido, eu não sei se o nome dele é Hamilton ou Hamilton. Me diz nos comentários como é que pronuncia seu nome, por favor. Por enquanto vai ser Hamilton, tá? O Hamilton deixou o nome inteiro dele. Eu recebi isso como um sinal para fazer o caderno de oração. E eu tenho esse caderno há anos guardado. Sabe quando você sente que você deve reservar para uma ocasião realmente especial,
como se o caderno não fosse qualquer coisa para usar de qualquer jeito. E esse caderno, ele me representa muito, né? Não sei se vocês repararam. E eu resolvi, ó só, zen. Tudo a ver. E eu anotei um monte de versículo na capa. Quer dizer, era para ser. Esse vai ser o caderninho de oração do canal, tá bom? Hamilton, é preciso me dar permissão para colocar o nome do caderninho. Se você me der permissão, eu coloco aqui e faço oração diária para você. Se você quer colocar alguma causa, pode colocar nos comentários que eu anoto aqui. E isso inclui Adriana, Regina e qualquer outro inscrito, tá bom? Ou não inscrito também, não tem problema. Se você quiser o seu nome no caderninho de oração e quiser oração para uma determinada causa, deixa nos comentários que eu vou anotar aqui, porque meus caderninhos de oração funcionam da seguinte forma. Eu tenho períodos no meio da madrugada, às 3 da madrugada, de oração, né? E é quando eu coloco o caderno e começo a folhear ele. É um horário que eu gosto de fazer oração. Ok? Isso pra mim era muito importante falar antes do tema. Desculpa o corte. Caderninho de oração do canal, tá bom? E não importa qual o pedido que vocês querem, a Shimada não julga. E Shimada não é preconceituosa. Aliás, a Shimada não tem a mente aberta, né? A mente dela é bem arreganhada. Enfim, voltemos, vocês não fujam, voltemos ao tema do vídeo. Fazer as pazes. Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que é necessário, por exemplo, em reunião de família, quando há a necessidade de fazer as pazes com alguém da família, um parente, um familiar, quanto sapo é necessário para que a ceia corra bem, né? E eu sei que toda vez que vocês ouvem que é preciso fazer as pazes com aquela pessoa, a primeira resposta que está na ponta da língua de todo mundo é: ai, eu não vou perdoar, você não sabe o que a pessoa me fez. Eu não vou esquecer. Foi uma punhalada no meu peito. Pelas minhas costas também. Olha, esse tema vai falar muito sério, muito abertamente e vai ser muito sincero com vocês, tá? E quem tá falando é uma pessoa que estuda inconsciente e que é o próprio rato de laboratório. Sim. Através da experimentação, eu testo em mim mesmo. Eu faço algo que Jung fez, que resultou no livro vermelho de Jung. Tá? Eu me sujeito a determinadas coisas para examinar o meu próprio inconsciente. Para quê? Para que as pessoas possam aprender não a passar as situações, né? Mas que aprendam a acessar o próprio inconsciente e libertá-lo. Então vamos ser honestos, tá?
Eu sei que quando você foca na mágoa, na decepção, no rancor, você não consegue enxergar o que tem atrás disso, né? Você também não consegue enxergar outras coisas que existem dentro de você. Tudo é questão do foco, né? Se você focar nesses sentimentos negativos, é lógico que você não vai conseguir perdoar ninguém. É lógico que você não vai fazer as pazes com ninguém. Isso quer dizer que você alimenta essas coisas porque você quer. Porque você decidiu que eu devo sentir o que eu sinto por aquela pessoa, porque aquela pessoa me fez mal. No teu inconsciente está como? Pune ele, porque ele te fez mal. Ó, julga, pode julgar, porque o que ele fez foi errado, ele fez o mal feito. Pune ele. Sim, no teu inconsciente tem essa ordem. O superego em atuação, dizendo para o ego: o ego e o self. Sabe de onde que veio o termo selfie? Que todo mundo fica segurando o celular e fazendo caras e bocas para tirar foto? O self mencionado por Jung, a nossa essência, a parte do que realmente somos. O superego vai lá, nessa parte. O superego, na verdade, ele tá na nossa mente de intrometido, tá? É uma longa história que vocês vão conhecer ano que vem. Então, o superego faz o trabalhinho sujo dele, tá? A verdade é essa. E você, essência, se deixa convencer por ele. Você dá razão a ele. Quando a gente dá razão a alguém, a gente também pode estar dando domínio, sabe? O controle de nós ou dos nossos atos. O superego consegue isso. Aí, depois que ele faz o trabalho dele, toda vez que você ouve o nome da pessoa, pode não ser nem o nome da pessoa, outra pessoa tem o mesmo nome, citou o nome, você já sente aquela coisa. Você viu a pessoa passando, você já sente aquela coisa. É porque você quer. Ah, estimada, não é porque eu quero, porque você não sabe que a pessoa me fez. Foi cruel, eu sofri muito. É porque você quer. Desculpa te dizer isso, tá? A gente tá chegando num momento, não apenas da nossa idade, da nossa vida, mas da realidade, dessa falsa realidade, onde máscaras, ilusões, cenários precisam cair. Você ouviu por muito tempo que é justo você sentir coisas ruins por alguém que te fez mal. Só que se você, por exemplo, ler a Bíblia, lá não diz isso não. O que tá escrito na oração que Yeshua nos ensinou? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como é?
Repete. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. 99% das pessoas que entram numa discussão, elas entram na mesma vibe e revidam na mesma moeda. Quer dizer, é provocado? Revida. É ofendido? Revida. É depreciado? Revida. Aí, quando a consciência diz: que feio, você não devia ter feito isso. É teu próximo, é teu parente, é teu familiar. Aí você vai fazer a sua prece. Você pede perdão pelo teu comportamento, mas não vai lá na pessoa pedir perdão. Você pede perdão, mas não perdoa. Oi? Como assim? Tem alguma coisa errada, né? Não pode. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É uma questão de querer, né? Eu me torno merecedor de perdão porque eu perdoo. Só que esse merecimento que eu falo não tem nada a ver com os louros da glória, níveis. Como chama aquele treco onde os atletas olímpicos sobem? Aquilo lá. Palanque? Não. Como é que chama aquilo? Não sei. Vocês veem, né? Eu não sei o nome de um monte de coisa, mas eu sei. É que eu não uso, né? Aquilo lá. Pódio. Pódio. Obrigada, espiritualidade. Então, assim, não tem nada a ver com isso. Merecer aqui nesse contexto. É causa e efeito. Sabe? Você dá, você recebe. Sabe a vibração? Ela vai, bate e volta. É isso. Se você perdoa, quando você tiver que... Quando você pedir perdão por qualquer motivo, você será perdoado. Porque quando você perdoa, você abre algo em você para a energia do perdão que vai muito além desse conceito assim que a gente entende, né? Tipo assim, eu acho engraçado que eu vejo muita gente de, assim, puramente ocidental ou europeu trazendo para o Brasil alguma novidade. É novo, ninguém fez da filosofia oriental para cá para o ocidente. É fácil, né? Visto que há um oceano que nos separa, ninguém lá do Oriente vai saber que estão pegando coisas da filosofia oriental, fazendo uma salada, distorcendo tudo e ensinando para as pessoas. Mas Shimada tá vendo. Shimada vê faz anos. E agora Shimada tá ensinando para as pessoas que, tá tudo errado, né? Esse povo que fica garimpando coisinhas da filosofia oriental,
que não dão evolução espiritual, coisa nenhuma, só alimenta o ego, tá? Servem para alimentar o ego das pessoas, mantê-las individualistas, não em individualização. É essa palavra, Jung? Individualização? Por que eu não memorizo esse nome? Então, da mesma forma, que interessante, né? Quando eles falam, apaga a luz do celular. Coisa estranha, né? Tá bom. Então, assim como pegam a filosofia oriental, fazem uma salada, misturam tudo, até inventam regrinhas novas, igual a criança quando tá no jogo, né? Inventam uma regra do nada. Fazem isso com filosofia oriental. Há religiões também que só sinalizam as questões da espiritualidade e não ensinam, não explicam. Não pode isso, né? A partir do momento que se assumiu uma responsabilidade com a espiritualidade, seja quem for, de que religião for, de que filosofia for, a gente passa um conhecimento para o indivíduo, a gente tem que esmiuçar, a gente tem que explicar. A gente não só sinaliza, ó, existem 9 dons espirituais. Eles também chamam 9 carismas. Desperte o dom que há em você e pronto. Não funciona assim, não. Há de se ter responsabilidade no trabalho com a espiritualidade. Correto? Por que eu tô falando disso, afinal de contas? Eu não tô falando de fazer as pazes? Sim, sobre perdão. Aí, em qualquer religião, em qualquer filosofia, qualquer ordem e tradição, fala-se, né, de ter que perdoar o próximo como a ti mesmo. E Yeshua disse o quê? Amai ao próximo como a ti mesmo. É um dos mandamentos, né? Embora a gente não siga mandamento nenhum, mas tá escrito lá. Amai ao próximo como você ama a você mesmo. Cadê? Se você ama o teu próximo, você perdoa. Se você se ama, você se perdoa. Oi? De dentro para fora. De dentro para fora. A nova estrutura da tua vida, ela não está sendo construída em volta de você, não. Em volta de você, você vai ver o reflexo do que está sendo construído dentro. É dentro que começa. Você é uma fonte da centelha divina. Você precisa fluir. Por exemplo, Shimada eu sempre vou falar sobre isso. A Shimada pegou todas as plantinhas que ela tinha no jardim dela quando ela divorciou, né? Ela perdeu o direito da casa que ela conquistou com o ex-marido. Não queira saber os detalhes. Não importa mais. O que importa tá comigo, que é o quê? As minhas plantinhas do jardim. Eu tinha um jardim lindo.
O que eu consegui colocar no vaso, eu coloquei e comecei a carregar comigo. Eu saí de lá, fui morar num apartamento, levei todos os vasos do meu jardim, das minhas plantinhas. Depois de acho que 2 anos, eu vim pra cá e trouxe todas as minhas plantinhas. Aqui tem escada, viu? Pensa na trabalheira de carregar tanto vaso de planta sem danificar elas. Elas são muito importantes para mim. Ai, Gimada, como você é apegada, não é apego, é respeito. Elas me ensinaram sempre. A vida toda, as plantas me ensinaram. O meu jardim, ele era incrivelmente o reflexo da minha essência, do meu espírito. Sempre que eu não estava bem, o meu jardim ficava horroroso. Tanto é que quando eu não estava bem, eu não mexia com as plantas. Porque eu tinha medo delas ficarem pior do que estavam. Mas de alguma forma elas sentiam que eu não estava bem. E a minha ligação com as minhas plantinhas é tanta que eu peço a bênção para minhas plantinhas. Sim. Eu seguro uma folha, peço a bênção e dou beijinho. São seres vivos. Elas reagem a tudo. Elas podem não falar, elas podem não ter olho, mas elas têm algo que o ser humano tem com intensidade e não usa. Elas sentem empatia. Elas sentem. É praticamente uma linguagem telepática, porque elas leem a nossa energia. Então, como assim você não perdoou aquele familiar? Você não aproveitou a ceia de Natal tão gostosa com a mesa tão farta e não fez as pazes com aquele familiar, com aquele parente? Aí vocês entendem como que a espiritualidade funciona? Papai não é o Papai Noel. Papai não é o gênio da lâmpada. Quantas e quantas vezes, vamos ser realistas e vamos assumir aqui a parada, tá certo? Quantas e quantas vezes você se viu desesperado, preocupado além do normal e correu para os pés do papai para fazer uma oração e pedir ajuda? Eu já expliquei para vocês por que eu chamo a fonte original de papai? Não é porque ele seja homem, não é pai literalmente. Eu chamo de pai porque ele é a fonte de todas as coisas, é a própria vida, né? E o modo como a vida nos trata, nos ensina, nos conduz, é igual a um pai que, embora tenha o coração de manteiga, é firme em benefício do crescimento do seu filho. Entende? Tudo bem, você escapou de fazer as pazes no Natal, mas tem o Ano Novo.
a bem verdade, sabe por que você não quer? Não é tanto pelo que o outro fez. Antes de perdoar outra pessoa, nós temos que nos perdoar. Há um vídeo com esse tema sobre perdão. Se você tiver um tempinho, dá uma assistida naquele vídeo. Antes de perdoar alguém, é preciso nos perdoar. Há eu não sei se é uma parábola na Bíblia. Não, é uma passagem que fala que quando nós formos fazer nossas ofertas e nossos votos, nós primeiro temos que nos consertar com as pessoas e conosco. Antes de você pedir perdão ou perdoar alguém, você primeiro tem que se perdoar. A insistência em alimentar o rancor, a mágoa, a decepção tem a ver com querer sim, porque não é sobre o que o outro fez, porque o que o outro fez, o tempo vai passando, a memória é uma coisa incrível. Assuntos desagradáveis só ficam na nossa memória se a gente segura. A tendência, o fluxo natural é esquecer. Nós seguramos memórias ruins. E nós escolhemos continuar de mal com o próximo, porque é um espelho, sabe? É preciso também o auto-perdão. A pessoa me fez aquilo porque eu deixei. Por que que eu não vi aquilo? Como eu não percebi? Como eu me deixei ser enganada? Existe muito de autoculpa na incapacidade de perdoar os outros. Entende porque é importante perdoar? Não se está perdoando apenas o outro, está se perdoando também. Porque essas situações, gente, elas são normais, sabe? Fazem parte dos processos de aprendizado. Estamos nesse mundo para aprender. Conforme-se com isso. Isso sim é uma das coisas que você pode se conformar. Você veio para este mundo para aprender. E por que eu tenho que aprender, estimada? Porque vocês precisam lembrar quem vocês são. Vocês esqueceram que vocês são. Se vocês quiserem voltar para casa e parar com esse ciclo reencarnatório de vai e vem, vocês precisam se lembrar de quem são. Então, em absolutamente tudo que nós vivemos, existe uma lição. A prova disso, sabe o que é? Se deixar, a Shimada vem aqui o dia inteiro com vídeo. Porque tem tema para trazer de montão. Por quê? Porque a vida ensinou muita coisa. Não, eu não tive problema, não tive decepção. Eu não tive nada dessas coisas, não. Eu tive lições. Eu aprendi com cada coisa que eu vivi na minha vida. Foi mais fácil do que me enganar, ignorar tudo e simplesmente me comportar como todo mundo se comporta. Tô de mal porque você fez feio pra mim.
É mais fácil, né? Compreendam que tudo que é real, tudo que é verdadeiro, exige um processo. Não é à toa que o chocolate artesanal é muito melhor que o industrializado, porque processos diferentes, né? Tudo que é real, que é verdadeiro, exige um processo. Se tudo vem fast food, instantâneo, automático, cai do céu, duvida, desconfia. Não dá uma de chapeuzinho vermelho pegando atalho. Cuidado com o seu lobo. Nossa, não foi no vídeo passado que eu falei sobre lobo? Sinais, lobo. Vamos ver o significado de lobo na espiritualidade? Os animais do poder. Vamos ver. Minha curiosidade não aguenta, né, gente? Eu não vou parar o vídeo. Vocês vão falar, ai, que lobo mais lindo, meu Deus do céu. Espiritualmente, o lobo simboliza força, lealdade, instinto e liberdade, representando a união da vida selvagem com a comunidade, a proteção da família e a busca por um caminho autêntico, sendo um guia que ensina sobre o equilíbrio entre a independência e a conexão, e a importância de honrar a natureza e a intuição. Lado yin, ó. Boa parte, vou falar isso já já. Ele também representa a dualidade luz e sombra, olha só. Yin e yang. E a sabedoria para superar medos e desafios, sendo um totem de liderança e resiliência. Amém. Amém. A espiritualidade, ela não se contradiz. Ela confirma. Se você não tiver a confirmação aqui mesmo no vídeo, se você for para outro lugar, você vai ter a confirmação. A espiritualidade é assim, né? A parte interessante eu não tenho nada contra ocidentais, tá, gente? Não distorce minhas palavras. Quando eu falo dos ocidentais distorcendo a filosofia oriental, não tem nada a ver assim, eu sou oriental, você é ocidental, não. Uma que é fato, tá? Muitos pegaram pedacinhos da filosofia oriental, trouxeram para cá e vendem, comercializam isso, né? Vocês sabem que funciona desse jeito. E outra que nada da filosofia oriental pode funcionar no modo de vida ocidental. Porque a filosofia oriental ela está intrínseca com a cultura, com a tradição do povo oriental. Isso quer dizer que para alguma coisa ser eficiente na vida de vocês, vocês têm que deixar o modo de vida ocidental. Porque psicologicamente a vida oriental e ocidental são completamente diferentes. Entenderam? Então, quando fala aqui, sendo um guia que ensina sobre o equilíbrio entre a independência e a conexão, é exatamente isso que o ocidental não tem, embora faça algumas práticas da filosofia oriental.
e os orientais têm. Essa independência e a conexão significa o quê? Eu sou um indivíduo, mas eu pertenço a um coletivo, eu estou conectado ao coletivo e ao todo. Isso é confirmado na importância de honrar a natureza e a intuição, animal e essência. Ele também representa a dualidade luz e sombra, que na verdade não é dual, são opostos complementares, né? As energias yin e yang. Eu preciso descobrir porque que esse eu tô tentando não reclamar, mas vai ficar acendendo, apagando, né, gente? Isso, por isso que eu falo pra vocês, ó. Não assiste meus vídeos, só escuta. Enfia o celular no bolso, coloca o fone de ouvido, vai fazendo as coisinhas de vocês escutando. Porque fica uma brincadeira aqui nos meus aparelhos. Eu tô falando muito sério pra você. O outro pessoal tá carregando. Mas eu já tô com 3 celulares. Eu posso ficar com 4, 5. Sempre vai acontecer essas brincadeiras aqui. E pensa que não, acontece no norte também, tá bom? Sim. Deve ser eles curiosos, com o dedinho onde não deve. Gente, eu tento falar menos de 1 hora. Passou de 1 hora. Eu não sei se eu fui clara o bastante sobre. Tá na hora de fazer as pazes com aquele parente, com aquele familiar. Deixa ir o que não veio para ficar. Libera. Tem um versículo na Bíblia que eu acho uma graça. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Funciona dessa forma. Para que o novo venha, é preciso deixar ir o velho, se desfazer do que não serve mais. Essa mágoa, esse rancor não funciona mais, não serve para nada. Sabe para que serve? Você pode desenvolver uma doença. Pode. Desaparece com isso. De repente você tem um problema de estômago, de azia, de refluxo. Você não sabe por quê. Você não tem que estar sentindo nada de ruim por ninguém nem por você. E não se esquece, quando você sente algo ruim por alguém, você é a fonte que está gerando esse sentimento ruim. Quem é o maior prejudicado? E se vocês quiserem ir um pouquinho mais a fundo na questão do perdão, assistam o vídeo sobre perdão, tá? Não esqueçam que vocês são buscadores e quanto mais informações vocês buscarem a respeito dos assuntos que interessam a vocês, melhor. Tá bem? Então tá. Consegui vir à noite. Amanhã eu tô de volta, eu acho. Amanhã que dia é hoje? Sei lá, hoje é dia. Amanhã eu volto. Beijos na alma.